Ó, uma coisa interessante, Fabrício, tu colocou uma coisa interessante. Como é que eu sempre eu faço uma analogia, eu faço analogia. Uma vez o cara disse: "Como é que tu faz a tua nutrição?" Eu digo nutrição que nem bater pênalti, já falei isso, né. Então, quando eu falo análise de solo, você sabe onde está o gol, está a bola, você chuta, nadar não chute. Se bater em palma, mano, fiz gol. Chutou para fora, o goleiro pegou, eu perdi produtividade. Quando eu faço análise foliar, eu já abro, quando eu bato o pênalti só com coisa, eu bato, fecho os olhos e chuto. Quando eu faço análise foliar para o ano seguinte, eu já abro um olho, eu já sei o que está acontecendo, entendeu? Eu vou fazer um chute mais preciso, desde ser um chute. Quando eu faço a análise do grão, eu sei para que lado o goleiro se atira. Aí eu posso errar também se eu sou ruim. Então, análise de solo, eu vou saber a posição que está meu arco. Análise de folha, eu vou saber que lado que eu vou chutar, que eu vou atirar certo, que eu sei que está mais alto ou mais baixo. E no grão, eu vou saber para que lado eu vou estar. Eu sempre falo o seguinte, que análise de solo é um estudo do que tu pode fazer de nutrição, entendeu? Folhar é como tu está indo na prova. Tu está fazendo a tua prova. E o grão é a tua nota. Os quilos por hectare é a tua nota e os erros é as questões que você errou na tua prova, entendeu? Que você errou. Então, como se fosse também uma área de estudo, a área que eu estou fazendo a minha prova e a área que eu vou fazer a minha recomendação. Então, o meu cliente me pediu esse dia, Fernando, eu quero já ver que eu vou fazer o seguinte, já foi todas as análises de folha? Já. Ele está coletando as colheitas, está mandando bastante, mandando para mim. Ele mandou ontem para mim, porque ele quer saber o que ele vai fazer. E ele sabe que eu só mando depois que eu faço isso. Então, só sei que eu faço isso. Por quê? Tu imagina o seguinte, um cara que planta 4.500 hectares de terra. Vou dar um exemplo. Que ele botava 120 quilos de fósforo. 120 quilos de fósforo. Tu imagina, é, eu digo para ele, ó, corta. Custo dele, imagina quanto que baixou o custo dele, total da propriedade dele. E ele aumentou a produtividade, não é só baixar o custo, colheu mais, entendeu? Colheu mais. Então nós temos que saber o seguinte, Fabrício, e aí tu é bem próximo nisso e vai trabalhando o seguinte, nós temos, o grande problema é o seguinte, que os nossos técnicos não estão preparados para isso porque eles têm um medo. Eu chamo confiança de cagança, né? O índice de confiança, né? Cagão no processo e começa a colocar por medo. E o Anderson colocou bem certinho. O produtor também. Como é que eu vou botar sempre 120 quilos de fósforo, agora não vou botar nada? Vou botar menos. Vou reduzir. Reduzir. E muitas vezes o seguinte, quando o Fabrício Soia estava 200 pila o saco, ninguém ia fazer isso. Ninguém ia fazer. Agora, quando o soja veio para 100, a água bateu no queixo, e aí houve a necessidade. E meu avô sempre dizia assim: a guerra que faz mudar a situação, né? As guerras mudaram o processo, né? De coisa. Agora, a guerra também, o produtor, faz ele mudar, ou ele morre na batalha, ou ele morre na batalha. E nós, o que acontece, assim, o grande problema é o seguinte, ó, que dos nossos colegas, e eu falo no início da carreira, também não foi fácil, né? Não é fácil de fazer isso, não é, digo assim, ser ideal fazer isso. Fernando, volta. Tinha saído a E tua. o pessoal não estuda, viu, pessoal? O pessoal não estuda, lê. E eu tenho o costume de estudar, todo mundo vai estudando, e eu digo o seguinte: voltar a estudar, usar os dados e não pensar que aquilo pouco que você sabe, que você tem de conhecimento, colocar. Então, aí nós somos preparados, nós, os técnicos, na faculdade e depois no próprio campo, de fazer pacote tecnológico, né? Fazer aqueles pacotão e jogar, e para jogar, e jogar. E agora que aquele pacote não encaixa mais naquele processo de produção, né? E aí o Fabrício tem que sair de Minas e ir para Bahia, para o Rio Grande do Sul, para todo que lugar. O pessoal começa a chamar o pessoal que tem uma cabeça pensante maior para ver isso, para ver essa questão. E aí é o seguinte, você vai ter um problema e nós vamos ter. Quando a gente começa a fazer isso, a gente coloca a mutuca no mato, né? Já no gaúcho fala assim, o boi não entra no mato, que a mutuca tira de dentro do mato, né? O boi na sombra, né? Então, aí os próprios colegas nossos vão ter que voltar a estudar e fazer isso, e isso incomoda também a nossos colegas. Então, do mesmo modo que nós queremos arrumar algumas coisas, vai mexer com alguns colegas que não gostariam que nós mexêssemos nisso, ninguém gostaria de mexer, porque
vai fazer eles ter que também estudar, né, e aí é o problema também, né. Muitas vezes a inércia não está no produtor, está nos colegas nossos também que tem que estudar, e não é nós não vamos ser a solução de tudo, como todos os profissionais têm que ter também um modo. E nós também não somos dono de 100% da razão, algumas coisas a gente vai evoluindo e aprendendo. O que a gente faz aqui é apresentar nossa ótica, né. Aqui em Minas, É, aqui em exatamente. Uberlândia, nós temos, Uberlândia sentido Patos de Minas, Santa Juliana, Patrocínio, nós vamos ter ali 1.100, 1.160 metros de altitude, áreas já com bastante, tempo de cultivo, e eu tenho o outro lado de Uberlândia, sentido Prata, Campo Florido, já é 600 e poucos metros de altitude, um solo mais arenoso, chove menos. Aí eu deixo uma pergunta aí, né, por que que as áreas mais desafiadoras aqui na minha região tá produzindo mais que a área que tem mais qualidade de clima, precipitação pluvial, mais fertilidade? O excesso de fertilidade está fazendo com que a planta vegete. Planta vegetou, perdi estruturação de frutificação, nós produtivos. Menos luz e produtos de estímulo entrando embaixo, mais ambiente para patologia. Isso tudo vai comendo sua produção. Então, aqui nós temos áreas com menor teor de fertilidade, produzindo a área que tem mais fertilidade. Isso aqui para nós está muito claro. E a gente vê isso. É aonde que a gente vai entrar com o nosso conhecimento aqui na região de Iraí de Minas. Abrindo espaçamento, trabalhando arranjo e estrutura de planta, melhorando a captação de luz, melhorando a entrada de carboidrato na folha e, principalmente, com nutrição adequada para transformar isso em proteína, em saco de soja por hectare que vai dar produtividade. Senão a gente vai errar. Então não é o solo que tem 200 miligramas de fósforo, às vezes é a área que eu tenho 30, às vezes é a área que eu tenho lá fornecimento parcelado de potássio para beber esse potássio, né, às vezes quando eu tenho raiz, para segurar esse potássio para ele não ser levado embora, porque a gente perde potássio por lixiviação. Uns anos atrás eu falei isso para um cliente, né, lá na Bahia, que ele fazia 300 quilos de, KCl no mês de agosto. Aí eu falei para ele: "Mas quando a raiz da soja precisar, quando a planta de soja precisar desse potássio, se tiver vindo aí um tempo de chuva, pode ser que esse potássio tenha ido embora". Aí ele falou: "Não, mas potássio não vai embora no solo". Eu falei: "Vai embora no solo, porque você usa cloro". Ele: "Não, eu não uso cloro na minha lavoura". Eu falei: "O que que você usa para fornecer potássio?". KCl. Aí eu expliquei para ele, né, com toda humildade, o que que é KCl? K, potássio, Cl, cloro. O Cl, Fernando, é aquele amigo quando a gente era criança, que a nossa mãe falava pra gente não andar com ele. Ele era mau elemento, né? Levava a gente para o mau caminho. O cloro pega o bobão, chamado potássio, e leva para baixo. Mês de agosto na Bahia, solo com 13 a 18% de argila, a soja passava fome de potássio. Aí a gente começou a fazer um manejo, aplicar, logicamente, extensões grandes de área dificulta, parcelar um pouco mais esse potássio, parte ali no plantio, pré-plantio, pós-plantio imediato, e deixar uma certa parte para quando a raiz de soja já tiver condição de interceptar esse potássio, a gente não perder potássio, que é um elemento aí, juntamente com o nitrogênio, muito importante, muito mais importante do que o próprio fósforo, para a produtividade de soja. Soja é uma planta extremamente potássica. Então são coisas que a gente tem resgatado para ensinar os agricultores, os técnicos de campo, uma nova, revolução na agricultura, que está pautada em fertilidade, nutrição de planta e conhecimento de fisiologia de planta. Muito bom. Rodando também aí, Fabrício, e analisando tudo que vocês têm falado, eu queria que a gente entrasse um pouquinho mais justamente nesses desafios de estruturação de planta nessas áreas que já tem excesso de fertilidade, que é o que a gente mais está comentando hoje. Que estratégias tem usado, e igual esse ano foi até seco o tempo que eu estava dando aí contigo, né, Fabrício? Teve até situações que a soja muitas vezes a gente não colocava nenhum estruturador porque estava muito seco. Eu queria que tu comentasse mais específico essa estruturação que todas, claro, onde eu tô, tenho algumas áreas assim, mas eu tenho um cenário de construção de fertilidade também muito forte. É, E e eu, mas Antes, o Brasil tem muita área com excesso. ó, eu até vou colocar antes uma coisa para o Fabrício estava comentando e para complementar, para não perder a meada. Uma coisa interessante que nós temos
é que a gente, muitas de nós temos que entender a, o que a planta funciona. E tem um artigo que tu procura de sequência bioquímica da nutrição de planta, bioquímica, sequência, nutrition de planta. Como é que a planta funciona? Isso é interessante. E eu, na minha vida acadêmica, eu sempre, eu até das minhas mais 3.000 palestras que eu fiz, Fabrício, eu já fiz mais de 3.000, eu no mínimo mais de 1.500 eu fiz especificamente sobre boro, entendeu? E eu comecei a ver isso especificamente. E agora isso me ajudou muito na fruta, por quê? E o grande problema é assim, quando tu faz análise foliar no soja, tu faz lá em R1, por exemplo, né? Você analisa a folha, tem nível de boro não está tão baixo. Mas a gente não faz análise da planta pequenininha. Eu vou explicar por quê. A planta, ela se adapta, é importante o Fabrício colocar. Quando a planta, germina o solo, entenda, ela germina o solo, largou a raizinha no solo, ela pegou a primeira água, ela sente como que tá os nutrientes ali, viu? Isso é interessante, ela sente que a água que subiu, ela vai notar. Primeira coisa que ela faz na raiz aqui, ó, ela faz entradas de água, chamado aquaporinas, é pequenas janelinhas que entra água. Se a raiz cresce pouco, é pequeno, tem menos aquaporina, porque a raiz é menor. E ali ela faz aquapurina também para entrar dois nutrientes que são os primeiros que a planta usa, é boro e silício. Eles entram na planta sem carga elétrica. BO4, COH2, H4, CO4, carga zero, e BOH3, BO3, carga zero. Boro, carga... Eles entram por essa janelinha, tem janelinha específica para entrar, chama NIP, que entra boro e silício. Então ele pegou água. Se chega menos boro lá em cima, viu, dentro da célula nela, ela faz assim, opa, meu boro está baixo, o meu potencial vai ser menor, entendeu? Ela vai dizer, opa, eu não posso produzir tanto, ela já sente isso. Mas ela faz o quê? Ela manda uma ordem para a raiz, que está começando a crescer, e diz assim, aumente meus NIP5, entendeu? Aumenta os locais de entrada. Aí começa a entrar mais boro, porque ele entra canais de mais boro. Mas o potencial ela já limitou, porque ele tem boro mais baixo. Por isso que tem que ter boro nível alto no início da germinação, para a planta sentir que ela vai expressar o potencial. Ah, mas lá na frente tem boro bom, mas ela já perdeu o potencial. Eu aprendi isso na fruta de uva, quando a uva brota. Se eu não tenho boro bom lá no rebrote da uva, ela der menos cacho, menos tamanho da espiga, menos volume de cacho, entenderam? Aprendi na uva da perene, porque eu não fazia análise no início. Por isso que eu quero fazer análise V3 para ver e quando que ela está subindo. E aí o que é interessante, aí tu colocou uma coisa interessante. Por isso que eu falo, boro tem que manter os níveis altos no início para expressar o potencial. Senão você vai lá na frente, e ela gasta energia, ela reduz. E aí o que acontece, Fabrício? Ela reduziu o potencial genético do boro baixo, mas ela não restringe o crescimento vegetativo. A planta fica grandona, sem potencial, porque lá no início ela disse, eu não posso ter tantos filhos, entendeu como é que é? Eu não tenho. E aí o que nós fizemos? Vamos travando a parte aérea com o estruturador para segurar, para ver ramos, fazer mais ramos laterais, mas só que ela está potencialmente limitada. Então, por isso que eu falo, tem que ter nível alto de boro na germinação para a planta sentir que ela tem que expressar o potencial. E a gente não bebe. E como é que eu aprendi isso? Fabrício, é fácil, é você que gosta de pesquisa. Pega lotes que você tem, viu? Talvez uma das informações mais importantes que você tem na tua vida, tá? Anota isso aí. Pega a área experimental que tem boro e faz lá. Aqui eu tenho 0,5 de boro, 0,3. Coloca dose, analisa em V3 como é que tá e depois vê o volume de produção que tem lá, tá vendo? Não, produção. Faz a mesma coisa aqui lá na frente, o mesmo trabalhinho na faixa lateral. Põe fósforo, não bota fósforo, tá? Aí tu vai não observar isso, eu fiz assim. Por quê? Para mim, ó, o meu produtor lá, o que eu falo, qual é a minha importância que eu falo? Ele pode falar com você, ele diz, Fernando, eu cuido, a primeira coisa que eu cuido nas minhas áreas hoje é manter meu nível de boro alto e botar boro alto no início, entendeu? Para expressar, entendeu? E aí eu corto raiz mais profunda, raiz maior volume de raiz que o boro faz, come melhor teu adubo, não bota fora, vai comer o que precisa, vai comer, entendeu? Então eu acho que a base, muitas vezes, Nicolau, que eu aprendi isso na carne, né? Eu sempre na carne colocar, o Fabrício colocou uma coisa interessante, assim, mudar paradigmas que nós temos que mudar, né? Porque também
isso faz com que nós temos mais acurácia. E uma coisa tem interessante, o Fabrício colocou interessante aí. Hoje o nosso paradigma maior está sendo o quê? Deixar plantas menos vegetais, menores plantas, mais resiliente e mais resistente à produção. Então, eu acho que grande parte do nosso potencial vai ser menos coisa e pequenas coisas mais corretas. É a minha visão que eu Não, tenho. sim. Hoje, né, só para complementar o que o Fernando trouxe, é muito comum você visitar lavouras de agricultores aí, e o pessoal ainda confiando no produto que vem dentro do frasco, né. "Ah, eu vou fazer população errada, depois eu uso aí um produto de forma milagrosa". Aí vai a gente lá que é chato, porra, mas não adiantou nada, hein, cara. Não adiantou nada, você tá fazendo sem conhecimento, achando que estruturar a planta é só o nome de produto, esquecendo todo um processo que existe. Como que você vai começar a estruturação de planta? Arranje a arquitetura. Às vezes você tem uma área que você domina um pouco mais plantas daninhas, que você tem uma cobertura aí que impede um fluxo de daninhas, você já pode abrir o espaçamento, você pode trabalhar com moléculas aí que te dão uma segurança para competição de mato, no caso do Plomazona, por exemplo, associação com outras, logicamente. Então, aonde que começa a estruturação de planta? No plantio. Tomada de decisão, população por metro, espaçamento, para focar em vagens por metro quadrado. Esse é o primeiro ponto. Para a gente sinalizar para uma planta, que é um organismo extremamente inteligente, embora a gente não acredite nisso, a próprio plantio já é a primeira etapa da estruturação de planta. Uma planta que consegue formar mais raízes, raízes abundante e potente, livre de nematóide, livre de fusário, livre de rhizoctônia, livre de fitotoxicidade de herbicida que você fez de pré-plantio ou para dessecar sua soja, livre de carry-over, de herança que você teve lá da safrinha, daquela trazina sem qualidade, daquele metsulfuron que você usou lá na safrinha, que vai necrosar o sistema reticular. Se você tiver um ambiente livre disso, ou menos propenso a isso, você vai ter maior volume radicular. Você tem maior volume radicular, o que vai acontecer ali? Uma magia, maior pontuação de citocinina nas raízes. Isso vai fazer com que a planta se oriente. Opa, eu nasci numa família rica, eu posso me autorregular. Então, isso aí vai fazer você já ter uma estruturação de planta. Logicamente, que a gente vai ter também a pressão do clima, né, vai te ajudar também a ter um porte um pouco mais adequado. Qual que é o nosso limitante hoje? Brasil. Brasil. Até o 18º, 19º, a gente tem uma certa estruturação boa que o ambiente fez, que a própria planta fez. O nosso problema está do 8º nó em diante. Aí sim a gente vai usar, que está chegando agora, algumas ferramentas para dificultar o fluxo de auxina para a ponta das folhas, né? Diminuir aí um pouco essa avenida de mão dupla que está favorecendo. Esse aí é o grande ponto. Aí você visita agricultores aí, o cara, eu faço 3, eu faço 2 aplicação de hormônio. Tá. Aí você vai promover nessa planta um pouco mais de filhos. Você vai induzir essa planta depois a organizar todas essas interferências fisiológicas que você sinalizou para ela? Você está usando aí um cálcio para te ajudar a sinalização fisiológica? Depois que você fez isso, essa planta vai frutificar. Você vai fazer uma nutrição, uma nutrifisiologia para sinalizar para essa planta que ela tem condição de reter um pouco mais de filhos? Não. Então hoje eu vejo que essa questão de estruturação de planta está muito mais pautada ao nome de um produto X, Y, um hormônio X ou um hormônio Y, do que o próprio conhecimento da maquinaria fisiológica da soja. Aí você vê um monte de gente não acreditando nisso. Além disso, nós estamos com dose errada, momento de aplicação errada, falta de conhecimento da planta. Então, às vezes, o agricultor está gastando mais dinheiro do que tendo resultado. É onde a gente está pegando aí e instruindo vocês a trabalhar. Arranje estrutura de planta com o objetivo de ter um número X de vagens por metro quadrado. E conferir entrada de luz e produto para transformar, melhorar o peso de 1.000 grãos, ou quem faz semente, o peso de 1.000 sementes, que é o que realmente interessa. Então, muito mais do que o nome de um produto, é o conhecimento aplicado, juntamente com a fisiologia de plantas por hectare. Uma coisa interessante antes tu coloca, coloca o seguinte,
as empresas detentoras de semente, eles põem lá uma variação da variedade ideal, né? Exato. Tantas plantas a tantas plantas para material. E se tu for olhar para estruturar plantas, o volume de semente que eles mandam material, eles estão acima do desejado. Pode olhar. Eu tenho um produtor lá que ele tinha variedades lá. Fernando, essa quantidade de semente aqui está abaixo do que o detentor fala. E ficou alta a população ainda. Porque realmente o que acontece? E aí é um problema que nós temos. Os detentores de semente, claro, eles vendem semente, né? Aí nós temos um negócio que a população de plantas que eles querem é porque você compra mais semente, é lógico, e muitas vezes está acima do desejado, entendeu? Desejado até. Então, eu também hoje, eu digo, produtor, essa tua população, 300 mil plantas. Cara, com 250 já está alto, entendeu? Muitas vezes, entendeu? Então, nós temos que cuidar isso, porque muitas vezes nós temos o próprio detentor de semente, ele está nos derrubando pelo volume de semente, e cada vez nós temos germinação e vigor melhores na sementeira. Então, uma das aspectos que também tu deve enfrentar, Fabrício, qual é a população de planta que nós temos que ter? Qual o espaçamento que nós temos aí, né? Espaçamento que temos. E uma vez um cara me pediu para mim, Fabrício, por que nós temos 45 centímetros de espaçamento, né? No caso, por que tem 45 centímetros? Tu sabe de onde que veio 45 centímetros, Anderson? Da carpideira. É da época que o pessoal ia plantar no sul, se dava carpideira. Entendeu? Carpideira. Porque na Argentina era 70 centímetros, porque eles plantavam girassol. Nos Estados Unidos tem plantio pequenininho assim, é grande, entendeu? Não tem. Então a população que nós temos espaçamento, hoje eu estou plantando soja 60 para aleijar mais, né? Eu não sei se não vai ter que pegar isso. Outra coisa, nós temos cada vez variedades, Fabrício, menores de porte, né? Então ela tem menos porte em cima, menos raiz embaixo. Então nós temos também fazendo variedades indeterminadas. Variedade determinada dá menos raiz que a variedade determinada. Então nós temos raiz menor. Então a necessidade de crescer raiz é maior também. Então eu tenho que melhorar as condições tanto de compactação, tanto de massa que nós vamos fazer as coberturas, né? Plano de cobertura, mas a nutrição para a raiz crescer mais não tem que ser melhor. E aí depende de zinco, embora também disponível lá no solo e nós não temos isso. Então pensamos lá em botar uma. Aí põe bastante fósforo, tranca zinco. Põe bastante calagem, tranca bora. Então sabiam duas coisas que trancam os dois, que cresce a raiz. E aí a planta falta a chuva, começa a descer, a água não tem raiz profunda, não produz ponte de raiz, não produz citoquinina, não ramifica a planta, né? A ponte de raiz. A raiz que manda a ramificação é o sistema de raiz. Então, nós estamos limitando para as variedades, população de planta por de raiz, e estamos compensando isso. E aí o seguinte, variedades que eram de cada 300 mil plantas, que tem que voltar para 200 ou 180 mil plantas, nós corremos o risco, porque os caras também demandam botar demais semente, né? E me lembro que aqui no Mato Grosso, viu, para a cidade conhecida, antes de vir ao Olimpo, tinha a Desafio. A Desafio era só vareta, né? Só varetinha. Então, botava 478 mil plantas. Tá, tô brincando, né? Botava um monte de semente para ficar só uma vareta. Você sabe isso aí, era uma vareta. E algumas regiões começaram a diminuir a população, ela começou a galhar. Positivo. Você Porque eles deixavam a promove. vareta, que ela ficava vareta mesmo. Exatamente. Então, eu acho que também um dos fatores principais, Fabrício, tu é jovem para fazer isso, começar a mudar o paradigma do espaçamento da planta, espaçamento e o volume de semente também, que tu falou, a estruturação de planta não é só fazer produto lá, mas é a população ideal para aquela solo que você tem lá, para fazer normal. Então, nós temos que começar. Eu cheguei com um produtor aí, agora que eu estive atendendo lá, falei assim, cara, vamos diminuir a população? Mesmo população, nós estamos populando demais, né? Além de aumentar o foto, tem que diminuir a população. Então, essas são algumas coisas também, não só a parte nutricional, mas a indução de manejo de população, de planta, variedade também vai ser uma ferramenta que nós vamos usar para isso, para colocar. Para nossa planta não precisar mudar a estrutura fenológica dela, fazer umas facilidades fenotípicas diferentes do que ela tem que ser, né? Para a população. E aí é o seguinte, não esquecer que a planta precisa de macro, mas ela precisa também dos micro, não sublegar. É isso aí. O grande problema é o seguinte, sublegar, entendeu? E agora, eu uma vez fui numa cooperativa, Fabrício, aí, isso anos atrás, e aí cheguei na cooperativa, sabe o exemplo que tu vai enfrentar isso aí, vocês são jovens, vai enfrentar, me chamaram para dar um treinamento.
E eles chegando para ti, os caras, não, nós sabemos tudo, não precisa falar sobre automoção. Os caras deram o chefe do setor técnico. Aí o que eu fiz, o professor disse assim, Fernando, tenta o básico para ver. Peguei e fiz uma prova de 10 questões. Falei, quem tirar 7 pode ficar na minha aula. Aí entreguei para eles, lê primeiro toda a prova e responde se tudo der certo. Nem responde, entrega. Ninguém respondeu. No final do curso, eles liam as perguntas para ver como eu estava pedindo o A, E, I, O, U, de tão simples. Então, muitas vezes, as pessoas não sabem nem o simples. E aí o pacote é com a loja. E aí, quando a gente começa a falar, Fabrício, e tu é muito próximo assim, vamos arrumar os inimigos, vamos arrumar os inimigos ali no processo, né? Porque isso mexe também, né, com a cabeça do pessoal. E o pessoal se sente, aquele pessoal que não estuda, aquele pessoal que não pega dados, a gente começa a botar choque na cadeira, né? É o TDC, né? Tirar a bunda da cadeira que é difícil, viu, Anderson, para colocar isso aí. Você que é um cara, um menino que joga aí, tu tá com quantos anos, Anderson? 30. 30? Pois é, eu tenho. Quando eu estava 10 anos de formado, teu pai resolveu te dar o ar da graça, né? Como diz o gaúcho velho, né? Dar o ar da graça. Então, eu passei por várias situações e nós, muitas vezes, em alguns grupos, né, Fabrício, nós somos chocados porque a gente mexe com esse fator aí, arruma precisamente os inimigos xenobióticos, né? Os caras que trabalham com a xenobiose, né? Arruma, mas eu acho que é importante isso, Fabrício, e eu gosto muito de pessoas que têm essa amplitude de ver as coisas e a gente vai mudando a visão de enxergar de um modo para um modo, depois começa, sempre vai ter em constante camaleão, né, mudança de coisa, mas o importante é você enxergar o problema que está acontecendo e procurar soluções, e muitas vezes uma solução, o problema não está só numa solução, está em várias soluções. Nós somos mais velhos, né, Por isso Fernando? que mais E na nossa época aí, quando você via uma ideia diferente, né, a gente, de vez de escrever, né, mal lá debaixo do vídeo seu, o que que eu fazia com a ideia do Fernando? Eu vou levar lá para a estação, vou experimentar e vou ligar para ele: "Ô, eu aprendi com o senhor". "Opa, o senhor está equivocado". A gente evoluía junto. Exato. Aí hoje essa geração mimizenta e essa geração TikTok, ela não vai evoluir. Porque a única coisa que ela sabe, às vezes, é não concordar com alguma coisa que você está falando. Eu gosto de induzir a pessoa a pensar, então eu não dou receita pronta. Como são dementes Claro. mentais, não consegue aí ter um desenvolvimento intelectual, nunca viu falar aí de conhecimento de como se comporta no solo e na planta algum nutriente, mas eu sou bom de digitar alguma coisa e te falar mal de um negócio que eu desconheço. Então a gente vê hoje aí que essa geração de agrônomo que está chegando, ela não vai evoluir. Então ela vai demandar muito de gente que já está até cansada, né, e com falta de sucessão, para a gente ter uma agricultura cada vez mais pautada em conhecimento, porque ela prefere muito mais um produto engarrafado, principalmente se você tiver um marketing legal para colocar um nome sugestivo, um nome bonito, ela vai pegar todo aí o seu conhecimento agronômico, jogar no lixo e ficar pautado em cima desse produto que o marketing colocou o nome bonito, né? Hoje as coisas mudaram. Antigamente a gente ia numa palestra e a apresentação do palestrante era o seguinte: convida agora o Fernando, autor de 5 livros, professor na universidade tal, 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 tal. Hoje não. Hoje chama o cara lá na frente: agora eu convido o influencer digital com mais de 100.000 seguidores na nós estamos matando um negócio muito precioso chamado agronomia, que é um mistério. Por isso que ela é linda. Cara, a nossa ótica hoje, a gente está vendo soja produzir menos por excesso de fósforo. Ah, mas no passado, cara, o fósforo foi importante para a produção no cerrado. Hoje eu já tenho excesso. Eu preciso medir isso. Só que medir, quantificar, criar dados, usar a cabeça, não só para criar piolho, né? A gente vai conseguir ter um entendimento dessa coisa mágica, agricultura, que hoje o que eu faço hoje, talvez daqui 5 anos, vai me dar vergonha. Só o que a gente tem de informação hoje é distinto do que há 5 anos atrás e nos próximos 5 anos ou 10 anos para frente. Então, eu tenho uma frase, Fernando, que eu gosto muito de usar ela. Nós precisamos voltar a ser agrônomo. Agrônomo é médico de planta, temos que entender. Não dá mais para você ir no dentista e falar: cara, eu vim cá retirar o siso. O dentista te olhar: o que é siso? Nós, agrônomos, não podemos ter essas respostas. Nós precisamos ter conhecimento agronômico.
Fabrício, mais agora acho que uma mensagem mais para o final. O que tu acha aí de tudo que passou essa safra aí para a gente melhorar para frente aí, aprender com as lições que passou, né, esse ano desafiador, que igual o Rodei contigo lá, tu falou, olha, isso aí foi, ninguém esperava, mas acontece, né? Perfeito. Ficou um ensinamento muito grande para nós que, tanto eu como o Fernando, nas conversas que a gente já teve, a gente é muito preocupado com estresses de planta. Estresse climático, estresse biótico, né, e inúmeros estresses. E está muito claro para nós que a radiação Brasil ela tem alterado, né, ela tem mudado. Então a gente vai precisar aí criar estratégias de leitura de radiação em um determinado local, não a nível Brasil, mas em um determinado local. E diante disso, a gente está vendo aí já um movimento de grandes multinacionais, né? Eu e o Fernando falar não vai surtir efeito, mas já tem multinacionais enxergando isso. Então, elas estão adquirindo empresas de nutrição para trazer para esses agricultores algumas ferramentas para nos ajudar num futuro cada vez mais voltado a esse estresse fotodegradativo. E quando isso vier à tona, vai precisar de muito mais Fernandos aí para traduzir o que a fisiologia de planta vai estar usando de micronutriente para se comportar num ambiente um pouco mais estressante? O que a nutrifisiologia está conferindo para girar essa engrenagem desse motor potente com alto consumo de energia chamado de maquinaria fisiológica de soja? Então eu resumo a minha fala falando: precisamos mergulhar na fisiologia de plantas com o entendimento de que os micronutrientes vai conferir para a gente conseguir, tanto os micro como algum macro, como a questão do magnésio, dar conta de passar nesse período de excesso de luz para a cultura da soja. A gente sabe que o excesso de luz degrada a clorofila, afeta lipídios, célula morta, ou seja, DNA alterado. Eu preciso ter alguns nutrientes que conferem para essa planta um jeito de suportar um pouco mais para ela sobreviver. O pessoal fala de perpetuar a espécie, mas planta, a única coisa que ela precisa é sobreviver, então a gente precisa aportar ela aí algumas induções para ela conseguir passar essa fase extremamente danosa para a fisiologia de plantas. Bom, complementando um pouco o que o Fabrício coloca, eu acho que, nessa a gente na vida acadêmica, a gente vai fazendo a nossa plasticidade fenotípica, a nossa mudança que nós temos, né, a nossa questão de estudo. No momento que o Fabrício colocou uma coisa interessante, nós vamos ter que começar a ser mais médico de planta, observar o problema e decifrar. E isso é importante os técnicos hoje cada vez mais ir lá no campo e conhecer, entendeu? Não levar a receita pronta antes de ver o paciente. Esse é outro detalhe também. Os caras vêm né, aqui eu vou fazer isso. Mas só daí eles esquecem de avisar a planta, né? Eles esquecem de avisar a planta que era isso que ela tinha que ter feito. E aí é um erro. Então é o seguinte, como é que eu chego para você antes, lá na Rondônia, na Roraima, perdão. Tu chega um produtor lá, teu cliente colheu 70 sacos de soja lá, o cara fez lá. Aí eu peço para você assim, que essa planta se nutriu corretamente para colher 70 sacos? O que ela absorveu a mais? O que faltou para não produzir 90, 100 sacas? O que ela produziu a mais? O, a população que tu fez essa planta estava correta? É muito planta ou menos planta? Olhar o campo lá se você tem, entendeu? Você está fazendo as condições também de condição, e não é só, viu, Fabrício, colocar lá o pacote dos produtos também, e aí achar que você está errando o frasco de produto químico, vai acertar no frasco do biológico, e isso é um erro também, o cara, não, agora eu estou usando o biológico, eu não tenho mais o problema que eu tinha no químico. Entendeu? Também você vai usar isso, que nem colocou sublisador de fósforo, coisa e tal, ou é um produto lá que arruma o produto biológico chamado Organizações Tabajara, soluciona todo o teu problema, você não vai ter lá a solução, então muitas vezes os caras estão saindo de um frasco para entrar no outro frasco, achando que você não há problema, e estão esquecendo da planta. Tá? Então, hoje em dia, eu quando tinha perguntado, tu tem nada de folha?
Isso nem grão, nem falar, mas tu já tem análise de folhado para tu ver o que está acontecendo com a planta, para tu ver. Então, se nós começarmos termos, e aí, análise de solo, análise de plano, e também ver que manejo o cara está fazendo, para quê? E daí nós fabricantes vamos fazer assim, vamos gastar menos, gastar mais certo, tirar os excessos, e aí tem um custo que o excesso você perde produtividade, você gastou para produzir menos, né? E aí você começa a adubar melhor, que nem o produtor diz, Fernando, eu gastei muito menos e estou colhendo muito mais. Ele disse aí para mim, sabe quem é teu fã agora aqui? É meu pai. Meu pai é teu fã. Porque quando tu falava isso, ele se mexia na cadeira que tu ia cortar o fósforo, entendeu? Então, isso aí também, você começar a mostrar para o teu produtor e para os técnicos também que atuam, que muitas vezes o menos é mais importante. E o dizer não faça isso, não põe aquilo, põe isso, mas aí, claro, com dados, com acompanhamento, com fazer esse trabalho. Então, botar, eu sempre digo assim, o cara falou assim, Fernando, então nós temos que sujar mais a bota, né? Mais a bota na eu digo, sujar mais a bota e abrir mais o olho. Não é só sujar a bota de terra, é abrir mais o olho, olhar as coisas que estão acontecendo, anotar o que você tem, ver o que você está fazendo do correto e errado. Não é só sujar a bota. Que tem uns que nem vão sujar a bota lá na lavoura, não vão olhar a lavoura, mas sujar a bota, olhar os dados que está fazendo errado e dizer para o produtor, isso está errado. Eu só cheguei à profissão para dizer para o produtor, porque muito tem que chegar lá e bate a tapinha nas costas do produtor, entendeu? Mesmo ele fazendo errado, bate a tapinha nas costas para agradar o produtor. Muitas vezes acontece isso. Então nós temos que ser assim, não isso, não aquilo, isso tem. Nós temos que ser mais proativos, mas com conhecimento. Então, esse é o detalhe do ingrediente. Nós temos que transformar realmente, Fabrício, eu tenho uma admiração muito grande pelo teu trabalho, pela É forma que você isso. é. Não porque nós não temos divergência, nós temos o importante é ter alguma divergência, mas ser essa a proatividade que tem que ter o profissional, chegar lá e botar a cara, fazer isso, dizer a coisa e tal. Por quê? Porque isso é o ideal, é a pessoa ser proativa, ver. E eu errei, vou errar, nós vamos errar em avaliação, mas constantemente vamos aprimorando essa parte que nós temos aí. E eu, graças a Deus, por 40 anos estudar só nutrifisiologia, eu aprendi, né, na dor, né, porque ninguém me ensinou isso. E por isso que eu trabalho no Brasil, no Paraguai, em outros países, porque eu vou solucionar problemas. Sempre digo para o produtor lá, momento que eu for um custo não tiver solucionando o problema, me dá o boné que eu estou errado aqui no Certo. negócio que estou fazendo. Então, Isso. é isso que nós temos que fazer, viu? E você, antes que está lá em Roraima, né? Momento que você vou continuar sujando a bota, mas abrir mais o olho e ter mais dados, você vai ver que você vai começar a ser proativo, né? Porque muitas vezes só sujar a bota não te soluciona o problema. Nós temos que sujar a bota, abrir o olho, pegar os dados e ver a situação que nós temos para ser eficiente. É isso que o Fabrício faz muito lá. E eu já estou passando da fase, já fiz muito isso aí. Muito bom, pessoal. Eu acho que bom que a gente conseguiu ali nós três aqui, ainda mais para resumir uma situação aí que acontece no Brasil. Hoje a gente pega ali as médias do próprio Rally da Safra, quanto tá ficando na mesa, né? Igual vocês falaram muito hoje sobre o excesso. Além de economizar muito com a redução, aumenta a produtividade. Então, é muito bom ver que o Brasil está se caminhando para cada vez melhorar e a gente tem essas oportunidades que são detalhes que a gente precisa, através do Agromais, por exemplo, outros canais de comunicação, difundir essa verdade e todo esse conhecimento que muitas vezes está no Fernando, está no Fabrício, está em diversos profissionais. E então, essa é uma forma que a gente gosta de compartilhar para que ajude os produtores e ajude os profissionais do agronegócio. E outro perfil que eu acho que a gente tem muito, eu sou da área técnica, mas tem a área do comercial junto, e também gosto essa parte de desafiar o produtor. O Fabrício faz muito bem, acompanha o Fernando, igual falou também, sempre fez isso. E até num treinamento eu vi, assim, os melhores consultores comerciais, que é o meu caso, também são os que mais desafiam o produtor a evoluir, o produtor a pensar diferente e não a seguir aquela crença ali que está imposta pelo pai, pela sociedade, pelo vizinho, pelo achismo. Então, acho que foi muito bom esse podcast, esse episódio, para a gente resumir
um pouco dos são vários, né, mas das principais situações durante a safra que a gente passou aí, e acredito que pode ser que a gente tenha mais uma safra recorde. Tirando o Rio Grande do Sul, que igual antes de começar o podcast, lá tá realmente muito difícil, a média aí lá mais baixo do Brasil devido ao clima. Mas enfim, o clima vai estar aí, a gente tem que ser agrônomo de verdade e pegar essas ferramentas, estudar e botar conhecimento aplicado por hectare. Queria agradecer a vocês aí pela disponibilidade, estar sempre compartilhando conhecimento, não medir esforços, a correria é muito grande, principalmente porque vocês pegam a safra, né? Eu pego um período ao contrário. E agradecer a todo mundo que nos acompanhou aqui, né? Seguir as nossas redes sociais, compartilhar qualquer situação, dúvida, mandem mensagem para nós lá no Instagram, lá no TikTok. Aqui a gente quer opinião, quer ser, ouvir vocês também. E quem quiser participar aqui do nosso podcast, é só mandar mensagem. Lembrando sempre de nos seguir aí e nos acompanhar. Então, valeu, turma. Valeu, Fabrício. Valeu, Fernando. E até mais.